E olha só, hoje, como já anunciamos, já está até chegando pergunta aqui, a gente está recebendo o Dr. José Zeraik Neto, ele que é médico cooperado da Unimed Piracicaba na especialidade neurocirurgia, e hoje vamos falar sobre a doença de Parkinson. Dr. José, muito bem-vindo, obrigada pela presença. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui, agradeço o convite de vocês. Obrigado pela presença. A gente começa já tirando a dúvida, né, que a gente tem, o que é essa doença chamada Parkinson, né? Eu já coloco aqui, o meu pai tem essa doença, descobriu há 2 anos, né? Eu tive algumas dificuldades, claro que a gente está acompanhando, fazendo tratamento, tomando medicamento, essencial medicamento, Raquel, mudou completamente, e fazendo as terapias necessárias. Mas para quem nos assiste, o que seria a doença Parkinson? Bom, a doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa, né? Então, uma parte do cérebro para de produzir uma substância que chama dopamina. Não para, mas vai diminuindo aos poucos e a pessoa vai tendo problemas motores, tremores, lentidão, né? Rigidez, né? Então, as pessoas muitas vezes ficam com Parkinson com tremor, né? Sim. Parkinson treme, mas é interessante falar para todo mundo que nem todo Parkinson é só tremor. Muitas vezes o Parkinson ele é rígido, a pessoa fica dura e com pouco movimento, com menos movimento. Tá? Então ela é uma doença que progride e progride muito lentamente. Né? Ela não é rápida, ela é bem lenta e geralmente ela aparece entre 50 a 60 anos de idade, é o pico da incidência dela. Né? Quais são os primeiros sintomas, doutora? Eu ia perguntar isso. Como que a gente, se ela aparece depois, né? Como que a gente começa a perceber? A entender, né? Muitas vezes os pacientes se queixam de dificuldade para escrever. Né? A pessoa escreve ou vai assinar e a letra começa a ficar pequena. Outra coisa, os tremores em repouso. Né? Minha mão, eu percebo que eu sento e a minha mão fica trêmula. Aquele tremor de contar moedas, que a pessoa fica com as mãos fazendo assim. Sim, sim. Rigidez. Eu estou percebendo que eu estou com dificuldade para andar. Eu vou... antes eu conseguia andar 2, 3 quarteirões com meu cachorro e agora as coisas estão mais lentas. Meu passo está mais curto. Tá? Então esses são os sintomas iniciais que muitas vezes são sutis e vão piorando ao decorrer dos meses. Tá? Esses são os sintomas iniciais. Outra coisa, a perda do olfato. Perda de olfato, muitas vezes ela aparece 10 anos antes do início dos sintomas. Que isso? Interessante. Então, assim, procure Mas assim, um médico. de uma maneira esporádica ou ela é constante? Você não consegue sentir nenhum odor? E Ele não consegue volta. diferenciar esse cheiro gostoso que a gente está tendo aqui, por exemplo, da barraca holandesa aqui hoje. A pessoa fala que não consegue diferenciar o olfato das coisas. O alimento não tem mais gosto. Exagera no perfume. A pessoa sai com perfume muito forte. Exato. Tá o cheiro. A pandemia atrapalhou muito, né? Porque Perfeito. a Covid perdeu o olfato, então a gente não sabia se era um início da doença ou foi por causa da Covid. Então, essas coisas são frequentes. Doutor, e o diagnóstico, como é feito? Tem algum exame de sangue, algum exame de imagem que é possível fazer para detectar o Parkinson? A doença de Parkinson, ela tem que ser diagnosticada por um profissional especializado. Tá? Ela é uma doença de diagnóstico clínico. Okay. Todos os exames realizados, sejam eles exames de imagem, ressonância magnética, ultrassom craniano, são exames complementares ao diagnóstico. O diagnóstico é ir no médico, se consultar e ser examinado. Né? Muitas vezes requer um teste terapêutico. Né? Que é isso? A gente suspeita que a pessoa tem a doença, a gente examina, confirma no exame e dá a medicação e observa o resultado que esse paciente tem ao uso dessa medicação. Muitas vezes a ressonância é para afastar outras doenças que poderiam dar sintomas semelhantes à doença de Parkinson. Doutor, e existe a possibilidade dessa doença ter fundo genético? Porque que nem o pai dele tem, eu tenho um tio também que tem Parkinson
E aí existem marcadores genéticos para, de repente, a gente saber se existe chance, né, da gente desenvolver? Sim. Eles existem, mas eles não são a principal coisa a ser investigada na doença, porque é muito complexo e hoje nos congressos médicos de neurologistas é o que mais se discute o perfil genético da doença de Parkinson. Não é tão simples assim. Existem genes relacionados à doença, porém é uma doença que muitas vezes vai aparecer pela primeira vez. E ela é uma doença muito incidente, ela é a segunda doença neurodegenerativa mais comum. Perde apenas para o mal de Alzheimer. Olha! Então, assim, você vai ter alguém com doença de Parkinson próximo do seu meio. Aqui temos... Familiar, sim. Dois. O pai dele e meu tio. Então, assim, é uma doença comum. Tem substâncias relacionadas, por exemplo, o benzeno. Pessoas que trabalham em fábricas de tinta foram expostas a uma toxina. Outra coisa, traumas cranianos. Por exemplo, a gente tem pugilistas famosos... Perfeito. Né, que tiveram doença de Parkinson. Sim. Né, o Mohamed Ali, o próprio Maguila. o Maguila. Maguila, é verdade. Hoje no consultório, estava conversando exatamente disso com o paciente. Que a gente questiona muitas vezes de acidentes, pancadas na cabeça. Doutor, tem uma pergunta. Como é uma doença degenerativa, né? Quais são as formas da gente melhorar a qualidade de vida das pessoas com Parkinson? Isso é muito importante, né? Hoje, o paciente com Parkinson, ele tem que... O tratamento não é só medicação, né? O tratamento também é reabilitação. Acabou de sair daqui a colega da reabilitação. Então, assim, fisioterapia, fortalecimento, e aqui vale a ressalva mais importante para o fortalecimento muscular. O paciente com doença de Parkinson vai perder massa muscular, vai perder massa magra. Então, no momento do diagnóstico, eu falo para todos os meus pacientes, vocês têm que fazer academia. Nada substitui o fortalecimento e a academia. A bendita da musculação. Da musculação, né? né, A doutor? bendita Exato, da musculação, E no momento certo, também tem a cirurgia, por exemplo, né? Que também é uma alternativa E da interessante. parte cognitiva, também afeta? É a mesma coisa. Afeta, geralmente, num período mais avançado da doença. Estamos falando de mais de 15 anos, 20 anos de doença pode afetar. Não é uma obrigação. Tá? Mas pode ser só físico mesmo. Os sintomas podem... Isso é o principal. O motor físico. Agora, a prevenção, né? Vamos falar em prevenção, né? A gente está vivendo mais. Sim. Né? Tá vivendo mais. A expectativa de vida prolongou. A gente vai ter esse encontro, né? Mas como é que eu posso prevenir, né? Assim, olhando para isso, né? Como a Raquel falou, né? Um tio, um pai, puxa vida, e agora, né? Será que eu já começo a ter alguns sintomas? E é uma coisa até natural, né? Você começa a ver, sentir coisas que não são reais, né? Quer dizer, pô, meu pai tem, então será que eu já começo a desenvolver? Mas como é que eu posso, talvez, retardar ela, né? Ter uma qualidade e retardar essa doença? O aumento da qualidade de vida na doença de Parkinson, o eixo principal é a atividade física, é o fortalecimento. Eu volto a falar, fortalecimento em academia. Então, você tem a possibilidade de ter doença de Parkinson, eu falo para meus pacientes, eu uso o termo, você vai virar marombado, você vai virar o fortão da academia. Porque isso vai impactar mais na sua qualidade de vida no futuro. Excelente. Estamos ao vivo com o programa, o Dr. José conosco aqui, da Unimed. Estamos falando sobre Parkinson, né? Tão importante. E é claro que você pode participar conosco. Pois não, Maria? Participações aqui no nosso WhatsApp. O Leandro, ele quer saber por que tem tanta insistência da doença síndrome de Parkinson. Quiser até abrir a mensagem do Leandro aqui, por favor. Doutor, até pode falar do mês de abril, né? E ele faz várias perguntas, doutor, aqui. Vamos começar, ó. Como estão as pesquisas com cannabis? Já ouvi falar tanta coisa sobre a origem da doença. O que o doutor pode nos explicar mais simplificadamente sobre as origens? Ele diz, minha mãe teve... É bem sofrida viver com a doença. Minha mãe era manicure das antigas. E ele quer saber se parkinsoniano é muito teimoso em geral. Ó, várias perguntas do Leandro, Sim. doutor. Ele falou do cannabis, né? Eu acho que é um ponto que eu vou entrar. O canabidiol, ele é uma substância que pode ser usada no tratamento da doença de Parkinson, porém ele não é o principal, tá?
ele é uma medicação que a gente chama que é adjuvante, ele ajuda em um momento correto. Tá? Então, assim, nem todo mundo é eleito ao uso dele, né? Ele ajuda muito a diminuir a ansiedade. Essa questão da ansiedade, o Parkinson ele altera o sono. Eu brinco com meus pacientes que parece que eu culpo tudo do Parkinson. Porque eles falam, doutor, eu tenho isso, eu tenho constipação, que é intestino preso. Nossa, eu não consigo mais ir no banheiro. E eu fazia todo dia eu ir lá no banheiro de manhã e agora não. Eu falo, doença causa Parkinson. Esses e vários outros sintomas, a pessoa com Parkinson, por exemplo, sonho muito, tenho muitos pesadelos, meu sono é muito agitado. O meu marido reclama que eu bato nele à noite, que eu faço movimentos e bato nele à noite. Todos os sintomas que meu pai tinha alguns anos atrás, né? Há uns 10. E é incrível, doutor, falando um pouco da experiência que nós tivemos, a gente demora para entender o que é. Isso. A gente demora, a família não está preparada, né? Obviamente. Então demora para entender, às vezes acha que é uma birra, que tá atormentado com algum problema. Todos nós temos problemas, né? Não, é o problema que está atormentando. E nesse período da descoberta, a minha mãe faleceu por conta de um câncer. Então era por conta disso. E aí ele estava sem paciência, 4 horas da manhã andando pela casa, acordava e ficava andando pela casa, né? Então a gente demorou para entender, para ter o diagnóstico, para procurar o médico, para ver o que está acontecendo de fato. Vou colocar dessa maneira, os antigos, né, no caso do meu pai, retarda muito para ir ao médico, né? Por mais que a gente insista, um idoso tem que ir. Então foi muito difícil para a família levá-lo ao médico, né? A minha mãe acaba de falecer, então obviamente aí você culpa, né, o que está o momento ao redor, porque não soube cuidar, porque não devia ter ido atrás, porque foi atrás e descobriu, tem todas essas frases, né? E no período que ele estava desenvolvendo a doença, então foi muito difícil. Quando teve o diagnóstico, entrou com o medicamento, não queria tomar o medicamento. Mas, gente... É assim, não queria tomar o medicamento. Aí teve todo o trabalho de tomar o medicamento. Vou para academia, não queria fazer mais exercício. Né? Isso é um pouco a ver com o que o Leandro perguntou vamos da lá, teimosia. isso. Teimosia vem Ele disso. depende, porque, por exemplo, o meu tio é uma pessoa que sempre trabalhou na terra, na roça. E o tremor atrapalhava ele de fazer muitas coisas. Sim. Então, quando ele foi diagnosticado aqui em Piracicaba. Quando ele veio para cá e foi diagnosticado e começou a tomar o remédio e sentiu a melhora motora, aí ele já falou, eu vou tomar isso aqui. E aí ele toma direitinho. Porque essa parte motora incomodava muito ele. Mas o remédio, em um momento, a gente vai ter que aumentar essa medicação. As pessoas falam, é teimosa, não toma remédio direito, por quê? Você tem que tomar uma medicação a cada 4 horas. Acho que aqui todo mundo deve ter tomado na vida um antibiótico. Sim. 8 em 8 já encheu o saco. Imagina tomar a cada 4 horas, que é a levodopa, né? Mais conhecido como prolopa. Que é a dopamina que está faltando no cérebro. Você dá dopamina para a pessoa. Olha. Então, é uma medicação de uma administração complicada. Então, a cada 4 horas você tem que dar, ou a cada 6 horas. Né, doutor? Meia hora antes de se alimentar, ou 1 hora após. Vazio. Você não pode se alimentar de muita proteína. Muitas vezes a pessoa toma um copo de leite achando que não está comendo proteína, mas leite é proteína. Então, assim, é difícil. Mas ele melhora muito e muda muito a vida da pessoa. Mas existe uma opção, por exemplo, desses que seja um... Porque dopamina é um hormônio, né? Isso, de liberação lenta? Existe. Mas ele tem a sua indicação, o seu momento. É igual a cirurgia. Tem o seu momento e a sua indicação. Então, assim, não é todo mundo que você direto já coloca o adesivo. Ou existe hoje bombas de infusão já direto no duodeno da medicação, porque às vezes o paciente chega numa fase tão avançada que ele não consegue nem deglutir, nem engolir. Entendeu? Então, assim, o Parkinson é uma doença da vida toda, né? E cada fase da vida tem um momento de você fazer a intervenção. Pois não, Vamos lá para as participações aqui no nosso WhatsApp. Você pode mandar sua pergunta aqui no nosso 19991411048. Esse é o Simão, ele está fazendo uma pergunta bem específica, doutor. Ele diz, tive dificuldade em lembrar nomes de personagens da história e datas de acontecimentos da história. Dificuldade
em cálculo matemático e na quinta, é isso? Repeti 3 anos a 6ª série. Até hoje tenho lapso de memória. Deixa eu ver se eu estou conseguindo Gostaria de virar saber se aqui. tem o Parkinson. Isso. O medicamento que eu tomo dá tremores na mão esquerda. Tomava Akineton. É o Aldol. Ele colocou ali Aldol. Isso. Causa Parkinson ou causa sintomas, eu tomo para esquizofrenia. Existem medicações que mimetizam a doença de Parkinson, que é o parkinsonismo, né? Que é similar, mas não é a doença de Parkinson. Claro que apenas responder uma pergunta assim não consigo dar o diagnóstico, mas ele fala uma coisa que tem muito a ver, que é alguns remédios a pessoa começa a ter tremor, por exemplo. A Aldol é um deles, é um dos principais. A flunarizina, que é um medicamento para tontura, a partir de 60 anos a gente já não utiliza, porque dá parkinsonismo. Então a pessoa às vezes tem enxaqueca ou tem uma tontura, vai num médico, ou mesmo porque é um remédio que você compra sem prescrição médica. Alguém fala, eu tomei esse remédio, foi muito bom, que é a flunarizina, o Vertix. Daí começa a ter tremor, rigidez, nossa, estou com Parkinson. Você vai ver, é a medicação, e geralmente você retira, melhora. Tá? Então, provavelmente o caso dele, eu acredito que possa ter relação com a medicação. Doutor, qual o momento que o medicamento já não faz o efeito? Eu já vi que a doença ela é progressiva, né? Tem um momento que a intervenção do remédio já não é mais suficiente, e nesse momento, o que tem que ser feito? Existe sim um período, um momento que a medicação começa a diminuir o seu efeito, né? Então, o paciente fala, doutor, eu tomava, ficava 4, 6 horas bem, começava a ter sintomas novamente. Hoje, eu tomo, daí eu começo a ter tremores involuntários, que são as discinesias, e depois eu fico bem por 1 hora, 2 horas, 3 horas, e já fico péssimo de novo, tenho que tomar medicação de novo. Então, essa pessoa está fazendo uso mais tempo da medicação. Então, o período do efeito da medicação está encurtando, né? Nesse momento, e com um tempo de evolução de doença mínimo de 4 anos e meio, desde o diagnóstico e início dos sintomas, né? Você pode fazer a cirurgia para a doença de Parkinson, né? Que é um procedimento que a gente realiza aqui no Hospital da Unimed. E é um procedimento que muda a vida da pessoa porque ele atua na qualidade de vida. A cirurgia não cura a doença e ela não está aí para curar a doença. Porém, ela gera aumento significativo da qualidade de vida do paciente. Tá? O procedimento é um procedimento relativamente simples do ponto de vista cirúrgico. Porém, do ponto de vista técnico, entre planejamento, extremamente complexo. Porque eu localizo uma estrutura no cérebro de 3, 6 milímetros. Nossa, muito pequeno. E coloco um chip lá que faz, esse chip, ele ele é conectado a um gerador, igual um marca-passo cardíaco, é um marca-passo cerebral. E essa cirurgia, ela faz com que essa região, a gente regula essa região que não está funcionando no cérebro e a qualidade de vida do paciente aumenta muito. Tem uma imagem, você colocou a mão no ombro, eu fiquei pensando como seria. Até a imagem, pode abrir para nós? Sim, olha só isso. que interessante, quer dizer, o aparelho, que a energia fica ali próximo, né? Um fica no peito, e aí você tem toda uma condução até o cérebro, né? Isso, exatamente. Puxa vida, Mas esse chip, ele vai produzir um estímulo nervoso ou ele vai produzir dopamina? Não. Ele não produz a dopamina. Ele bloqueia uma área do cérebro ou ele estimula uma área do cérebro. Depende do meu controle. Então, lá na minha clínica, eu tenho as 3 marcas principais do Brasil, do mundo, que fabricam isso. Eu tenho os tablets, né? Você controla da clínica? E eu controlo os pacientes. Eu conecto com o gerador. Que interessante. E a gente vai regulando o paciente. Então a gente vai aumentando ou diminuindo o estímulo ou mudando ainda, porque são vários contatos dentro do cérebro. Gente, então, a tecnologia é... E aí obviamente você vai ter ali toda uma... como o próprio veículo, né? Você tem o computador que está fazendo a leitura do que está acontecendo, né? Está precisando de mais, está tendo um problema ali, você tem todo esse controle. Exatamente, a gente consegue fazer a regulagem da parte do cérebro que está necessitando mais. Entendeu? Nossa, José, são coisas que a gente nem imagina, né?
Você que está em casa, né? Olha o que é tecnologia, mas, Neto, ciência. olha como é interessante, quem está em casa assistindo a gente, ter esse momento, porque você não tinha essa informação quando seu pai começou a ter alguns sintomas e tal. Quem está em casa hoje está ouvindo um médico que estuda isso, que trabalha com isso, que está dando essa informação que ninguém sabia. Olha que interessante, né? Como é bom assistir o Região Piracicaba agora, né? É verdade. Quem tem essa oportunidade? Sim, né? sim. Nossa, eu nunca imaginei uma coisa dessa, gente. Muito legal. Ó, tem Pois é, pergunta aqui também no WhatsApp. A Adalgisa, ela dá boa noite. Muito bom o tema da entrevista de hoje com o Dr. José. Queria saber dele se é verdade que o Parkinson atinge mais homens do que mulheres e se sim, por quê, doutor? Infelizmente, a gente não tem essa resposta do porquê. E é isso mesmo? Geralmente é mais a população masculina. É assim, a feminina tem mais. As mulheres têm mais diagnóstico de Parkinson. É o contrário, então, aqui que a Adalgisa ouviu falar. Mulheres têm mais incidência. É que assim, a incidência em parte de sexo não muda muito. Assim, não é uma coisa 10 mulheres para um homem, não é isso. Ok. Então não se preocupe por ser mulher ou por ser homem. Perfeito. Tem mais perguntas chegando por aqui, deixa eu só posicionar. Pessoa mandando a sua participação. Se você tem alguma dúvida também, aproveite hoje falando aqui com o Dr. José sobre Parkinson. Aqui com a gente o Maurício assistindo. Ele diz, sou paciente do doutor, tomava 8 comprimidos por dia, hoje tomo 1. Fiz a cirurgia, tenho qualidade de vida, gostaria de agradecer o doutor José. É o Maurício que está aqui assistindo, doutor. Sei bem quem que é ele. Eu falo, foram aproximadamente 30 cirurgias realizadas por mim, pela nossa equipe, lá no Hospital da Unimed, e muda tanto a vida do paciente que a gente lembra do rosto, da feição de cada um no momento após o Que sensação, hein? Isso para o profissional acho que não tem preço, né? Não tem preço. E é muito interessante, porque, olha, em 4 minutos, em 3 minutos você falou da ciência, da tecnologia, e agora você fala do ser humano que está tratando outro ser humano, né? Da humanidade. Isso é muito legal, a Unimed preza muito com isso, com o tratamento humanizado, né? E é muito bom, né, você ver um outro ser humano, um paciente, se manifestando dessa maneira, né, que mudou a vida. É real, né? Real, Impactado, é real, é isso que ele estava falando. Que legal, parabéns. Obrigado. Como você falou, né, a diferença você vê ali, né, muda a vida, né, como o nosso telespectador acabou de escrever. Muito bom. Com a cirurgia a pessoa consegue voltar a fazer atividades físicas, voltar a ter mais reabilitação, né? Fazendo gancho aí para a barraca holandesa, do CRP, Sim. A reabilitação, a cirurgia ela ajuda nisso. Então, é uma continuidade, né? Um grupo, tratar Parkinson não sou eu, não é só o neurologista, não é só o fisioterapeuta. Perfeito. É uma equipe multidisciplinar. Equipe multidisciplinar, excelente. Doutor José, bem-vindo, né? Primeira vez que você participa aqui. Sim, Vamos participar Uma mais honra. vezes aqui, Disposição. com toda certeza, né? Eu quero agradecer a sua participação de hoje. Fique conosco, convidado para ficar, Pra saborear as delícias aqui. Meia porçãozinha para ele, que ele falou pra bonito. 2 para ele. Você vê como ela é justa, né? Aqui, ó. Esse aqui já dá bom. Você vê como ela é justa, né? Na calibragem aqui dela, né? Tô vendo. Doutor José, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Viu? Eu que agradeço. Obrigado. É o nosso quadro da Unimed Saúde Agora.